Bom, hoje, 30 de abril, é comemorado o Dia do Ferroviário. Pois isso. Então, assim, a gente vai conhecer a história da dona Euzenir Gomes, que trabalhou por muitos anos na Estrada de Ferro Madeira Mamoré e vai compartilhar conosco agora parte dessa história. Nos retratos em preto e branco, lembranças de uma época de ouro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essas são recordações da ferroviária Euzenir Gomes, que trabalhou de 1955 até 1972 como escriturária no setor pessoal na administração da ferrovia. Todo esse tempo lá trabalhando na Estrada de Ferro, vem boas lembranças daquela época? Vem muitas, porque a gente trabalhava com todos os funcionários, né? Porque setor de pessoal, hoje é RH, a gente movimenta tudo, né? Toda a vida funcional dos funcionários a gente trabalha, né? Fazia certidão de tempo de serviço e aposentadoria, esses negócios, tudo a gente mexia, né? Folha de pessoal, a folha do pagamento era feita lá. A gente tinha os colegas que datilografavam a folha de pagamento. A ferroviária, que tem 85 anos de idade, nasceu no Maranhão, mas foi em Porto Velho que criou raízes. Casou, teve filhos e nunca escondeu o orgulho de ter feito parte desse importante capítulo da nossa história. A gente tinha orgulho de ser ferroviário. É uma coisa que no Brasil são poucos, né? Foi sua vida lá também, né? Foi minha vida. Porque quando eu saí os filhos já estavam casados, já estavam... Quando a senhora viu ou ficou sabendo da desativação da Estrada de Ferro naquela época, o que a senhora sentiu? Mas eu chorei naquele dia e eles deram no último apito, até hoje emociona. A senhora ainda sonha em ouvir o apito do trem de novo? De vez em quando a gente tem vontade de ouvir, né? Era bom demais. Aquele apito de manhã cedo para a gente ir trabalhar, né? Tinha um apito 7 horas da manhã, o trem, 6 horas ele dava o primeiro apito, 6h30 era para a gente sair correndo para chegar lá na hora, né? E era muito bom. Para essa história nunca ser esquecida, dona Euzenir ainda guarda a carteira de trabalho, fotos antigas, uma pequena locomotiva, homenagens e ainda esse sino, o som da saudade. É uma paixão até hoje? Até hoje. Não muda, não. A gente que foi ferroviário, pode perguntar a qualquer um que foi ferroviário, que até hoje ele sente saudade e fica triste como que vê hoje. Eu me sinto assim. Orgulhosa? Orgulhosa de ser ferroviária. E é claro que a dona Euzenir tem que ter muito orgulho de fato, né? Fez parte da história aí do desenvolvimento da nossa região. É de fato um marco e tê-la conosco, contando todos os detalhes, realmente é muito bacana. Esse é um dos principais privilégios do jornalista, poder conhecer histórias, ouvir tudo isso. E ainda falando sobre este assunto, ainda falando sobre essa classe tão importante, sobre o Dia do Ferroviário, a gente vai falar agora ao vivo com a repórter Lívia Costa, que está na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, no Complexo, e traz mais informações sobre esta data, que de fato é muito importante aqui para Porto Velho, para o estado de Rondônia, né, Lívia? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo que está acompanhando. Exatamente, Renata. Você estava falando sobre o privilégio de ser jornalista, em conhecer, em contar, em compartilhar essas histórias. E, de fato, a gente continua falando sobre a importância dessa data, principalmente por se tratar da nossa essência. E ninguém melhor do que falar sobre o que viveu quem tem esse título de honra, esse título de vida. E eu tô com um time aqui completo, viu? Nós estamos muito bem acompanhados aqui também. Nós temos o nosso Lorde, o professor, historiador e vereador Alex Paritó e também o nosso ferroviário Moisés. E para falar melhor com eles, eu vou começar
Alex, pode ser com os nossos ferroviários? Pode ser? Então a gente vai começar agora a falar aqui, Renata, com o Lorde, justamente sobre essa sensação, esse sentimento de pertencimento. De pensar que nessas digitais, aqui, dentre tantas outras, o DNA do estado de Rondônia inteiro foi forjado, foi formado. Lorde, o Dia do Ferroviário, diante da história de uma vida inteira, como que é? Como que é carregar esse legado, esse título? Olha, bom dia, primeiramente. Olha, isso é uma história que é inesquecível. Onde meus pais vieram construir aqui, meus avós, meus tios, e aqui não se encontram mais porque eles morreram já. E está só eu aqui para falar por eles, por todos aqui. É um prazer imenso meu, né, comemorar esse dia do ferroviário, porque através da nossa história aqui, o professor nos ajuda, o professor Paletó, com meu companheiro lá, o Moisés, e a gente está nessa luta aí, minha filha, capengando aqui. E resistindo, Lorde. Resistindo. Devagar, aos poucos nós vamos chegar lá, quando entregar os completos aí todos. O Lorde usou uma expressão que é justamente para você que está acompanhando, resistência. E a nossa história de resistência, o Alex vai falar melhor sobre isso, ela vem desde os primórdios, viu? Se hoje nós estamos aqui e se nós temos o prazer de noticiar para o estado de Rondônia, para o mundo, para qualquer lugar desse planeta, é porque pessoas resistiram e até hoje permanecem resistindo. Eu acredito que nada defina a nossa história, a nossa estrada de ferro, a nossa essência quanto resistência. E temos também o Moisés, que é ferroviário. Então, Moisés, da mesma forma que eu perguntei para o Lorde, como que é para o senhor carregar esse título diante de uma vida dedicada à nossa história, à nossa essência? É muita responsabilidade, mas também muita felicidade. Por quê? Porque nesse momento eu me sinto na obrigação de falar por todos aqueles ferroviários, aqueles que estão nos vendo e aqueles que já faleceram, a família daqueles que já faleceram. Então, com isso, é uma imensa responsabilidade, que nem o Lorde falou, estamos aqui para entregar isso aqui para a população. Não é para mim somente o Lorde e o professor Alex, mas todas as pessoas dessa cidade. A imensa gratidão pela prefeitura que nos proporcionou essa belezura aqui. Estamos muito felizes e muito contentes. E a gente vai levar você que está em casa para olhar um pouquinho, viu, ao redor aqui de onde a gente está. Obrigada, seu Lorde, obrigada, seu Moisés, os nossos ferroviários. Presta atenção enquanto eu vou me encaminhando aqui para o professor Alex. Emerson, mostra pra gente, olha só como nossos ferroviários estão aqui, gente. Me diz, eu quando os vi, eu fiquei emocionada, viu? Porque é de arrepiar a pele. Eu, Renata, Luana, Thales, que tem uma história muito particular e pessoal com a estrada de ferro. Meu bisavô, professor, ele vendia balinhas. Nós já morávamos em Guajará-Mirim e ele vendia balinhas no trem. Então, eu cresci ouvindo o meu avô, que acompanhava o pai nessas aventuras de Guajará a Porto Velho, no trem, falando sobre o que via, o que queria, e minha avó também, que fazia esse trecho. Então, está aqui, de fato, leva para as histórias de infância. E para falar melhor, a gente conversa agora com o nosso historiador, apaixonado pela nossa história, conhecedor e estudante da nossa essência. Um dia importante, um marco que revela a nossa raiz, professor. Acho que a nossa raiz já se revela aqui, que você é do quilômetro 366 da estrada de ferro Guajará-Mirim e eu do quilômetro 1, Porto Velho. É esse cordão umbilical ligando essas duas cidades co-irmãs. E o dia 30 de abril é o dia do ferroviário. Nós temos uma lei municipal também sancionada pelo prefeito Hildon Chaves, de minha autoria, a pedido da Associação dos Ferroviários, da época do saudoso falecido José Bispo, que pediu para que nós pudéssemos criar uma lei municipal também para comemorar o dia do ferroviário em Porto Velho. Nada mais justo de uma cidade que surge dessas duas paralelas de ferro e aço, que resistiram ao tempo, ao abandono, a vários momentos. E, claro, relembrar o papel desempenhado por esses personagens que seus descendentes ainda estão aqui, como Moisés, o Lorde Brau. Um beijo para a Dona Maria Auxiliadora, 96 anos, ferroviária.
Um beijo para minha tia Antônia Lúcia Paletó, única mulher engenheira ferroviária da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, para quem é filho da terra, fica muito feliz em ver a sua identidade e a sua memória sendo revitalizada. São muitos entes responsáveis por esse processo, estão todos de parabéns, mas principalmente a cidade de Porto Velho, que hoje, dia do ferroviário, pode comemorar de fato esses personagens que vão estar aqui, testemunhas vivas da história, vão poder compartilhar com os visitantes a chamada história receptiva, um museu receptivo, contando um pouco da história dos seus antepassados. O Lord Brau, por exemplo, o avô dele chegou aqui em 1867, veio da América Central, na época da construção da ferrovia, quando ainda era em Santo Antônio. Então, passamos a entender um pouco do cordão umbilical da nossa cidade a partir dessa essência, das duas paralelas de ferro e aço e desse majestoso Rio Madeira, o nosso Iruri, Caiari, que é a curva desse rio que fez essa ferrovia surgir. Relembrando sempre o hino de Porto Velho, né, que é maravilhoso. Nascestes do calor das oficinas do Parque da Madeira Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros, imbuídos de coragem e fé. Então foi essa fé que fez essas mais de 50 nacionalidades, ó, lógico que é tocar o sino, em uma homenagem a essas personalidades da história que fizeram esse sino tocar no dia 1º de agosto de 1912, quando o primeiro trem saiu daqui de Porto Velho para Guajará-Mirim. Então, nada melhor do que relembrar esse momento com esses personagens vivos aqui, relembrando seus antepassados, como Dionísio Chóquinas, como Heráclito Rodrigues, o Johnson e tantos outros, o Mariano, Manuel Soares, o famoso Manelão, que era o condutor da locomotiva 12, aliás, da locomotiva 18, que é a Barão do Rio Branco. Então a gente fica muito feliz. Então parabéns aos ferroviários. É muito feliz nós temos uma cidade que está cuidando da sua memória, proporcionando a esses homens ver o seu templo, né, a sua origem preservado. Professor, muito obrigada. Fique à vontade, São Moisés. O dia, vocês que mandam. Olha, gente, desculpa, São Moisés vai falar novamente, viu? Eu tenho certeza que é coisa boa. Fique à vontade, São Moisés. Eu só queria agradecer ao Paulo Ferroviário, que eu não podia deixar de agradecer nesse momento, o Antônio e também a Rai, que era a diretora desse museu. Então, com isso, essas 3 pessoas, para mim, está no coração e é um agradecimento, acredito, muito válido para essas pessoas. Que legal, gente, que lindo. Eu te convido para dar uma voltinha. Vamos, gente, para dar uma voltinha por aqui? Vamos, professor, só para a gente mostrar aqui um pouquinho. E, meninos, com um pouquinho do tanto de história que a gente tem para falar sobre a nossa essência, eu aproveito até a presença dos nossos ilustres ferroviários e do nosso historiador, do nosso professor. E eu te convido, você rondoniense e você rondoniano, que façamos o nosso papel. Isso daqui é real. Além de muito ferro, muita história, aqui tem digital, aqui tem sangue, aqui tem famílias. Então, que nesse dia específico nós possamos despertar o sentimento de pertencimento da nossa história. E que, sobretudo, possamos ser os maiores defensores e propagadores das nossas riquezas. Aos nossos ferroviários, os que estão aqui, os que estão em casa e os que cumpriram a sua missão de forma brava e linda, a gente devolve aí para vocês no estúdio. E olha que a gente foi privilegiado, viu, meninas? Viu, Thales? Porque quando nós chegamos aqui, esse lugar é tão gostoso que um ventinho diferente começou a nos refrescar. É isso? A gente pode terminar novamente? Eu queria os 3. Os 3. Tocando sino, pode ser? Como se fosse a buzina do trem. O apito do trem. Vamos lá. De fato, muito legal, né? E a gente está aí querendo parabenizar, então, todos os ferroviários por contribuir com a nossa história, com o desenvolvimento da nossa região. E estamos ansiosos também por ver aí a entrega do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi totalmente revitalizado nos próximos dias. Salvo engano, a Prefeitura anunciou para no sábado haver a entrega parcial, então, do complexo. A gente vai seguir acompanhando porque
Tá todo mundo aí com vontade de ver esse ambiente aberto novamente, né? Faz parte da nossa história, né, Thales? Sem dúvida, Renate. Pô, e essa última imagem deu uma arrepiada aqui, viu? Muito bom. Parabéns pelo trabalho, a nossa equipe de reportagem. Gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo.